Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia aí, então, em 2 Reis. O tema de nossa mensagem hoje, e talvez você não vai enxergar aí, mas você ouça eu lendo, Você conseguindo escutar aí o que eu estou lendo já está de bom tamanho, Está um pouco escuro, Talvez você não consiga. Mas é 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. Nosso tema hoje é Naamã, de comandante orgulhoso a um servo de Deus. Naamã, então, foi esse homem, um comandante de batalha, comandante de guerra, um guerreiro orgulhoso, pomposo, forte, mas ele foi disso a um servo humilde de Deus. Por isso que nós cantamos essa noite, Senhor, quebra o nosso orgulho, Assim como Naamã teve o orgulho quebrado. Você que encontrou, vamos ler. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de pratas, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso eu sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe esta mensagem: porque o rei está tão aflito, envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã, porém, ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a minha lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e aí sim me curasse. Não são os rios Abaná e Farfá em Damasco muito melhores do que qualquer outro rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um desses e ser curado? Naamã deu a meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: olha, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido para fazer algo muito mais difícil, o Senhor não teria feito. Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lava-se, e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram aonde o homem de Deus morava. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus, somente em Israel. Por favor, aceite o presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não aceitarei presente nenhum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas eu peço que me permita para que eu leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar.
de agora em diante, nunca mais oferecei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, se por uma coisa, quando meu servo, o rei, for ao seu templo de Deus, Rimom para adorar e ali se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para a sua casa. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus, diante da mensagem, ó Deus, que o Senhor escolheu, ó Pai, a falar aos nossos corações essa noite, Pai. Que nossa mente e o nosso coração possam estar cativos à Tua mensagem, Pai. Usa-me, ó Pai, apesar da minha limitação, apesar da minha pecaminosidade, que o Senhor possa me usar, ó Pai, a falar aos meus irmãos essa noite, Pai, e que o Teu próprio Espírito, Pai, possa ministrar ao coração de cada um que está aqui, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, Deus cura então aqui um coração orgulhoso, um coração cheio de si, um coração cheio de autossuficiência, ou seja, eu não preciso de ninguém, eu sou bom por mim mesmo. E Deus mostra para esse homem orgulhoso a graça. E aquele homem se humilha diante de Deus. Naamã era um homem admirado, um homem respeitado, um comandante do exército da Síria. Exército esse que foi até Israel e saqueou Israel. Exército esse que por várias vezes eles vão até Israel e saqueiam e derrotam os israelitas. Exército esse que levou uma menina cativa, levou uma menina para ser escrava na Síria. E esse comandante, ele era um homem pomposo, um homem de autoridade, um homem que tinha a marca do general de guerra da Síria. Porém, a Bíblia vai falar que apesar de tudo isso, ele vivia com algo que o diminuía diante dos homens, que era a lepra. Ele tinha algo que fazia toda essa pompa dele ser reduzida. É como se falasse, olha, John Lennon é um homem bom, John Lennon é isso, ele é pastor, é isso e aquilo, mas ele não trata bem a sua esposa. Quando se tem o mais em uma frase, ele anula tudo aquilo de bom anteriormente. Não é assim? Ah, fulano é gente boa, mas ele desvia dinheiro. Opa, então tudo aquilo de bom acaba. E é isso que a Bíblia vai falar. Olha, Naamã era um homem poderoso de guerra, porém ele é leproso. Porém ele tem uma doença que distanciava ele de Deus. E a lepra, quando vai falar, ela está simbolizando o pecado. A lepra, ela tinha muito isso e trazia para Israel, para o povo de Israel, a questão da pecaminosidade. Então esse homem, apesar de ser poderoso, apesar de ser forte, apesar de ser o comandante, ele tinha algo que afastava ele de Deus. Ele tinha algo na sua pele que o afastava até mesmo do convívio. Mas ele era um poderoso. A lepra impedia ele de viver em paz. Porque a lepra era uma doença que ela acabava até com as extremidades do corpo. Perdia-se dedo, perdia-se nariz, perdia-se orelha. E assim era uma doença que devastava um homem por inteiro. E esse homem, apesar da sua força, apesar das suas riquezas aparecidas, ele não conseguia se livrar daquela lepra. Ele não conseguia se livrar daquele problema. Assim como o pecado,
impede o ser humano de viver em comunhão com Deus. A lepra impedia esse homem de ter uma vida de fato boa. Deus, porém, ele começa a trabalhar aonde Naamã menos esperava, por uma menina cativa, por uma menina que era escrava. Imagina um homem poderoso ouvindo ordens de uma menina escrava. É logicamente que ela não dar uma ordem, mas ela falasse: o meu Senhor fosse lá em Israel, lá tem um profeta de Deus e ele seria curado. E é interessante que essa menina, mesmo sendo escrava, ela olha com piedade para a vida de Naamã. Imagina você sendo escravizado por alguém. O que você faria? Não, se me prejudicou, eu quero que se exploda. Eu quero que morra para lá. Ele foi e saqueou Israel, eu quero que ele morra para lá. Mas essa menina cativa, ela tem um coração, de fato, de Deus sobre ela. E ela fala: se o meu Senhor fosse até lá, lá tem um homem que poderia curá-lo. Então Naamã começou a precisar aprender que Deus não cura para mostrar o poder, mas ele transforma os corações. E agora esse homem orgulhoso, ele ouve uma menina falando e vai, a partir da palavra daquela menina, à procura da sua cura. E essa transformação de Naamã acontece em 3 passos. Como a gente cantou aqui: Senhor, quebra o meu orgulho. Assim como Naamã, nós vemos o orgulho sendo quebrado. E o primeiro passo de Naamã é a humilhação. Depois tem a obediência. E depois a confissão dele, por final. Então vamos ver o primeiro passo. Naamã é confrontado com o seu orgulho. Veja bem o que fala do 1 ao 7. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. Por que o rei da Síria tinha grande respeito por esse homem? Porque ele era comandante do exército. Ele era importante para o rei. Pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias às sírias. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o Naamã, se o meu senhor fosse ver o profeta lá em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar logo o profeta. Leva também uma carta, eu vou te mandar uma carta de apresentação. E Naamã, quando ele sai daquele lugar, ele não sai de mãos vazias, porque ele era pomposo. Então ele falou: eu vou comprar isso daí, eu vou comprar a cura. E ele sai com uma grande comitiva. Ele leva 350 quilos de prata. Olha como esse homem era rico. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e ele leva ainda 10 roupas de festas. Isso iria mostrar a grandeza de Naamã. Parecido a isso, ia mostrar o quanto de dinheiro Naamã tinha. Mas o orgulho dele começa a ser quebrado. Primeiro porque ele ouve uma serva, ele ouve uma escrava. Talvez Naamã, com o seu dinheiro, já tinha procurado vários lugares para ser curado. Mas até então ele não tinha sido curado. Com certeza, a Bíblia não fala isso, mas com o dinheiro que ele tinha, ele já tinha rodado, Aparecida, por bons lugares procurando ser curado. E agora ele pensa que não era diferente. Ele
pensou, ele tentou resolver o problema com recursos humanos. Ouro, prata, cartas de recomendação, mas se liga numa coisa, presta atenção numa coisa, Deus ele não vende bênçãos, ele oferece graça. O motivo por nós estarmos aqui não é porque nós podemos comprar a salvação, é tão somente por meio da graça. E é isso que está acontecendo nessa história. Nessa história nós vemos, primeiro, a quebra de um orgulho de um homem poderoso e a graça imerecida de Deus. A graça que nós não merecemos. A graça que qual dinheiro nenhum, Eva, pode comprar. E é isso que nós vemos aqui nessa noite. Muitos hoje vivem, mesmo com muito dinheiro, com muito sucesso. Às vezes você pensa, John Lennon, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito sucesso, mas existe orgulho dentro do nosso coração. Muitas das vezes, para ter orgulho no coração, não precisa ser muito rico. Muitas das vezes nós somos orgulhosos e não queremos nos submeter à vontade de Deus e queremos fazer a nossa vontade. Mas Deus ele precisa quebrar o nosso orgulho para que nós venhamos entender que somente através dele nós temos a salvação. Somente através dele nós temos a cura da nossa alma. Assim como esse homem foi curado. E ele carrega lá essas grandes riquezas. Mas às vezes nós temos feridas internas que nos afastam de Deus. Nós temos pecados escondidos que nos afastam de Deus, que assim como a lepra pode nos matar e nos distanciar de Deus. Existem pecados lá no profundo que às vezes nós não conseguimos nos livrar porque nós estamos tentando na força do nosso braço. Às vezes nós achamos que, eu preciso, cantar mais louvores, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso obedecer mais a Deus, porque aí Ele vai vir com sua graça e vai me salvar. Não, veja bem, não é por isso que nós lemos, que nós oramos, que nós louvamos, não é por isso. É porque nós já fomos salvos, e aí sim nós prestamos culto ao Senhor. Mas Ele primeiro nos salvou. E Deus permite que algumas lepras na nossa vida, para nos mostrar que só Ele pode curar. Talvez Deus permite alguns problemas baterem em nossa porta, para Ele mostrar que somente Ele tem o poder para curar. Que somente Ele tem o poder para fazer milagres. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas, sabe para quê? Para mostrar que o que é de mais importante, que é a salvação e a vida eterna, nós não podemos perder se estivermos nele. E às vezes, como Naamã, precisamos ouvir a voz de uma menina humilde, uma menina cativa, alguém simples, mas cheio do Espírito Santo, que nos lembra, olha, há um profeta em Israel. Alguém que nos lembra, olha, existe um Cristo que pode nos salvar. Às vezes é na boca mais humilde que vem a direção mais correta. Assim como dessa menina, existe um profeta lá em Israel que pode curar o meu Senhor. E às vezes a voz mais simples que nós podemos ouvir no nosso dia, ela vai falar, olha, Cristo pode te salvar, meu irmão. Cristo pode te tirar dessa situação e te dar vida eterna. Então venha para Ele, se humilhe aos pés da cruz. Nós vemos o segundo passo desse homem, a obediência que cura. Do 8 ao 14 vai narrar o seguinte nessa história.
Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, olha só o que está acontecendo aqui. Naamã chega com essa carta do rei da Síria. Havia um tratado de paz, Aparecida, entre a Síria e entre Israel, ou seja, não haveria guerra. E Naamã, que era o comandante do rei, do exército do rei, ele chega com essa carta. E aí o rei de Israel rasga suas vestes. Olha só, esse homem está procurando pretexto. Acaso eu sou Deus para curar esse homem? A Síria está procurando um pretexto para nos matar, para vir a guerra e a paz acabar. Quando Eliseu sabe disso, ele fala, olha, não fica assim não, porque o rei rasgou as suas vestes. Mande esse homem para mim, que ele vai perceber e ele vai entender que existe um profeta em Israel. Existe um homem de Deus em Israel. Existe um Deus poderoso em Israel. Manda esse homem para cá, que ele vai ser curado. E olha só o que vai falar. Então Naamã foi com seus cavalos e suas carruagens e parou à porta de Eliseu. Eliseu, porém, mandou um mensageiro dizer a Naamã, vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã, homem orgulhoso, Aparecida que era, ficou indignado e disse, olha rapaz, eu imaginei que ele sairia para me receber, que levantasse as suas mãos e passasse, movesse sobre as minhas lepras, invocasse o nome do Senhor seu Deus, e aí sim me curasse. Achei que ele ia me receber. Mas não são os rios lá de Damasco muito melhor do que o rio Jordão para eu me banhar? E agora ele manda eu me banhar nesse rio? Não, eu vou me embora. O orgulho bateu em Naamã, porque ele esperava um tratamento especial, Aparecida. Naamã chegou ali cheio de riquezas para dar para Eliseu. Naamã chegou ali cheio de pompa, cheio de carruagem, cheio de servos com ele, para mostrar como ele era poderoso e forte, e agora ele não é recebido. Imagina, você chega na casa de uma pessoa, fulano, está aí? Vai outro alguém, vai um servo receber. Olha, ele falou isso, isso e aquilo outro. Rapaz, imagina o presidente Lula chegar aqui e aí chega lá na casa do Bito, rapaz. E aí o Bito, vai lá, Júlia, vai lá e recebe. Rapaz, o Bito não vai fazer isso de jeito nenhum, o Bito vai sair correndo, abraçando. Ah, meu papai. O Bito vai sair assim. Seria um desrespeito não ir até ele. Afinal de contas, é o presidente do Brasil. Esse homem, Naamã, por ser poderoso, ele achou que era para ser recebido desse jeito. E quando um servo do profeta vem com um recado para ele, ele fala, tá de brincadeira. Achei que ele ia me curar, Aparecido. O orgulho grita. O orgulho grita. Às vezes Deus fala para a gente só se arrepender, se arrependa dos seus maus caminhos e vem para mim. O nosso orgulho não deixa. O nosso orgulho nos afasta. Às vezes Deus fala, olha, abra mão disso, porque isso está te distanciando de mim. Mas o orgulho fala mais alto e a gente não consegue abrir mão de algumas coisas. A gente não consegue. O nosso orgulho precisa ser quebrado, porque o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho não nos permite nos humilhar aos pés de Cristo, a chorar aos pés daquele que pode nos salvar e pode nos libertar. E Naamã fala, rapaz, os rios de Damasco não são muito melhores.
Mas Deus não trabalha segundo a nossa lógica. Ele trabalha segundo a fé e a obediência. Ele quer de nós, Aparecida, fé e obediência. Somente isso que Ele quer. Ele não quer tesouros. Ele não quer trabalhar em cima de nossa lógica. E os servos parecem ser muitos mais sábios do que aquele homem. Não sabe de onde são esses servos. Da menina nós sabemos que ela era de Israel. Agora esses nós não sabemos de onde eles são. Eles dão um conselho: ah, meu Senhor, se ele te mandasse fazer algo muito mais difícil, você não faria? Ele está te mandando ir apenas banhar 7 vezes no rio. A gente já viajou até aqui. O que custa tentar? Talvez aqueles servos falaram para ele: o Senhor já tentou tanta coisa. O que custa tentar mais essa? Talvez na vida nós tentamos tantas coisas, mas nós não tentamos aquilo que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Tentamos tantas saídas para os nossos problemas, mas a única saída é Jesus Cristo. É quando nós nos humilhamos aos pés de Cristo e colocamos a nossa vida por inteiro aos pés dele, que as coisas acontecem. Os servos o aconselham com sabedoria. Então Naamã desce. E agora Naamã começa a descer do seu pedestal. O pedestal é esse daqui, que fica alto. Naamã começa a descer, porque não tem como ter o nariz empinado. A gente precisa se humilhar, mas é se humilhar diante daquele que pode um dia nos exaltar. E exaltar, o que eu estou falando de exaltação, não é exaltar diante dos homens, é o grande dia. A exaltação vem no grande dia, onde nós estaremos com Cristo, aonde nós reinaremos com Ele. É isso, exaltação. Exaltação não é ter dinheiro, não é ser rico, não é ter carro novo, não é ter casa nova, mas é ter vida eterna com Deus. E Naamã começa a descer. Talvez nessa noite você precisa descer do seu pedestal. Talvez você não é rico, mas é orgulhoso demais. Não, eu faço, eu sei, aqui sou eu. Mas às vezes a gente precisa quebrar o nosso orgulho e ouvir uma pessoa humilde nos falar: ei, busca Deus, ei, vai até Jesus. Os servos aconselham ele com sabedoria, e então Naamã desce do cavalo. Primeira coisa que ele precisa é descer do cavalo. Ele desce do seu posto de homem poderoso. Imagina a vergonha parecida para aquele homem guerreiro ter que se banhar na frente dos seus servos e descer até o rio. E não é apenas um mergulho, ele tem que dar 7 mergulhos para quebrar o orgulho e o coração duro por inteiro. Não foi 1, 2, mas foram 7 mergulhos. Então ele desce, e cada vez que ele desce, ele vai quebrando mais o orgulho, porque ele desceu a primeira vez, olhou para os seus braços, olhou para o seu corpo, e a lepra ainda estava ali, Aparecida. Mergulhou a segunda vez e nada da lepra, mas o profeta tinha falado 7, e ele mergulha a terceira e nada. E às vezes nós oramos 1 mês, 1 semana, 1 ano, 2 anos e nada acontece, Aparecida. Mas nós não podemos desanimar, porque é na perseverança, é continuar fazendo aquilo que o Mestre mandou nós fazermos. E o profeta falou: mergulhe 7 vezes, e lá vai a 5ª vez, Naamã mergulha naquele rio.
Um rio que ele considerava inferior do que os de Damasco, da sua terra. E ele tem que mergulhar, e o orgulho sendo quebrado, Luana. Mergulha a 5ª vez, e olha para os braços, e não vê nada parecido, e não vê a cura acontecendo. E no 7º mergulho, aonde o orgulho estava todo quebrado, ele levanta, e a Bíblia vai falar que ele levanta com uma pele como uma de criança, uma pele restaurada, uma pele purificada. E o milagre acontece. A cura veio no ato da obediência parecida, e não na água em si. A água não tinha nada. A água era um rio normal. Não tinha nada de sobrenatural na água. Não tinha nada de especial naquela água. O que tinha ali, o que estava sendo provado ali era o ato de obediência. O Jordão representa o lugar onde o orgulho morre e a graça de Deus floresce. Talvez nós precisamos mergulhar no Jordão, mergulhar para quebrar o nosso orgulho, para quando nós subimos restaurados por Deus, a nossa vida interior. A lepra, nós já falamos, ela simboliza o pecado. E só recebe o perdão aquele que se coloca aos pés da cruz com fé e obediência e pede: Senhor, eu quero viver uma vida nova. Eu não quero ficar afastado do Senhor, porque eu sei que o meu pecado me afasta do Senhor. Por isso me ajude, Pai. Por isso, Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Deus ainda cura aqueles que se dispõem a descer e obedecer. Mas, João Leno, eu vivo há tanto tempo com a dor nos quartos, eu vivo tanto tempo passando por problemas e aflições, mas a maior cura que Cristo nos dá é a salvação da alma. Eu não estou dizendo que Ele não tem poder para curar-nos fisicamente, Ele tem sim, e se for da vontade dEle, Ele assim o fará. Mas eu estou falando que o maior problema do homem é o pecado. O maior problema de Naamã não era as suas feridas em sua pele, mas era o orgulho que o afastava de Deus. Era o pecado que o afastava de Deus. Era a adoração a outros deuses aparecida que o afastava do verdadeiro Deus. E quantas vezes outros deuses têm nos afastado de Deus, do verdadeiro Deus. E quando eu falo outros deuses, é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar em nossa vida. Eu sempre falo, um celular pode ser o nosso Deus, a casa pode ser o nosso Deus, a janta e o almoço pode ser o nosso Deus. E agora nós vemos o terceiro passo de Naamã. Eu acredito que quando Naamã levanta daquele rio Aparecida, ele deve ter chorado de emoção. Ele deve ter chorado porque ele foi curado. Ele levantou daquele rio com a pele como uma de criança, uma pele lisinha, uma pele renovada. Como dizem muitos aí, quando a pele é boa, uma pele de pêssego. Não sei por que fala pele de pêssego. Mas uma pele limpa e renovada. E aquele homem fica feliz.
E o que faz ele agora mais importante é a confissão dele. Olha só, Deus apenas curou aquele homem para mostrar-lhe algo muito maior do que a cura física, para mostrar-lhe o poder de Deus. Olha só no que fala do 15 ao 19. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora, olha só, veja bem essa afirmação de Naamã. Agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Existe só um Deus. É isso que Naamã está falando. Naamã reconhece Deus como seu próprio Senhor. Naamã reconhece Deus como o único Deus de todo o universo. E aí ele fala: olha, por favor, aceite o presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse muito, Eliseu recusou. Eliseu recusou porque talvez poderia cair no coração de Naamã que ele pagou por aquilo. Mas aquilo constrangeu Naamã mais ainda. Aquilo constrangeu Naamã por falar: agora eu sei que esse Deus vive. Eu sei que esse Deus é o verdadeiro Deus. Porque ele não aceitou nada, ele me curou de graça. E foi isso que ele fez. Estávamos nós no pecado. Estávamos nós no lamaçal do erro. Mas ele envia Jesus para morrer em nosso lugar, Aparecida, e nos tirar a lepra do coração, aquilo que nos afasta dele, o pecado, e nos restaura, nos dá uma vida nova. Uma história nova, irmãos. Naamã volta transformado. Não é o comandante agora quem fala, é o servo de Deus. Naquele momento, Aparecida, ele não é mais o comandante, ele virou o servo de Deus. O orgulho dele foi quebrado e ele foi colocado no seu lugar como servo de Deus. Às vezes nós achamos que o poder está em nossas mãos, achamos que a força está em nossos braços, mas nós somos servos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele declara: olha, eu sei que agora não há outro Deus a não ser em Israel. Essa é a verdadeira cura, reconhecer o Deus verdadeiro. Ele não quer mais o milagre, agora ele quer o Deus do milagre. Agora ele está atrás do Deus do milagre. E sabe o que ele faz? Deixa eu levar algumas mulas carregadas com a terra desse lugar. Para quê, John Lennon? Para fazer um altar de adoração a Deus. Agora ele falou, agora eu entendi, vou adorar somente a Deus. E às vezes nós achamos que podemos adorar dois senhores, mas não dá para adorar dois senhores, só dá para adorar somente a um, e que escolhamos de fato o Deus verdadeiro. O orgulho foi quebrado, e em seu lugar nasceu a verdadeira adoração. Quando o nosso orgulho é quebrado, ele nasce a verdadeira adoração ao Senhor. A verdadeira adoração que se coloca de joelhos e pede humildemente: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação, mas às vezes o orgulho nos impede de fazer isso. Que nessa noite o orgulho possa ser quebrado.
Ah, eu não preciso de Deus. Ah, minha vida está boa. Ah, minha vida não falta nada, eu não preciso de Deus. Como se nós precisássemos de Deus somente quando nós estamos passando por algum problema. Mas nós precisamos de Deus porque nós já nascemos com um problema que nos afasta dele, que é o pecado. Por isso você precisa de Deus em qualquer momento. A fé verdadeira, meus irmãos, não se contenta em buscar bênçãos. A fé verdadeira faz o homem buscar o abençoador, que é Deus, que é Jesus Cristo. A fé verdadeira de Naamã o fez buscar a Deus, o fez adorar a Deus. Naamã foi curado por fora, mas foi transformado por dentro. O que nós precisamos, Adão, é sermos transformados por dentro. Talvez nós não temos doença nenhuma em nosso corpo, mas o nosso coração é como um sepulcro caiado. Só existe morte, só existe rancor, só existe podridão, só existe inveja, só existe orgulho. Mas nessa noite precisa ser quebrado aos pés da cruz de Cristo Jesus. Sabe por quê? Nós encontramos Cristo em Naamã. Naamã desceu ao Jordão para ser purificado. Jesus Cristo desceu para nos purificar. Olha só a diferença de Cristo para Naamã. Cristo desceu para nos purificar, para nos salvar. Naamã mergulhou 7 vezes, porém Cristo foi à cruz uma única vez e a sua obra foi perfeita e completa. A obra de Cristo foi completa, Adão. Não precisou ser 7 vezes. Eliseu, ele não saiu da sua casa para ir até Naamã. Porém, Cristo veio até nós, entrou em nossa própria miséria e nos tocou com a graça. Cristo viveu toda a nossa miséria parecida. Ele foi tentado, porém sem pecados. Ele foi tentado por todas as tentações que nós somos tentados, porém ele sobre todas venceu. Porém, ele sobre todas se sobressaiu, para que nós pudéssemos receber a sua obra como troca. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Ele viveu de forma perfeita, e ele ganhou para nós assim a salvação. Naamã levou ouro e prata. Cristo nos oferece a salvação de graça. É de graça, irmãos. É de graça. Não precisa pagamento nenhum. O que devemos fazer é descer e ser curado, descer do orgulho, descer da vaidade, descer daquela pompa onde nós achamos que nós somos independentes e não precisamos de nada, nem de ninguém, de achar que nós sozinhos conseguiremos. Não, nós não conseguiremos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda tanto uns dos outros como do próprio Deus. Nós precisamos. Hoje Deus continua chamando homens e mulheres para descer, não em rios, mas aos pés da cruz.
Deus continua chamando através de Jesus Cristo, homens e mulheres, olham, se arrependam enquanto há tempo. Quebra o seu orgulho, deixa de viver a vida para você e viva para Cristo. Deixa de viver para tuas vontades e viva a vontade de Cristo. Talvez você esteja lutando com algo que ninguém vê, uma lepra da alma, uma ferida escondida. Deus está dizendo, olha, desce e eu te curarei. Desce, confessa os seus pecados e eu te curarei. Confessa a sua lepra da alma a Cristo, porque Ele te curará. Somente Ele. A verdadeira cura acontece quando o orgulho morre e a graça vence. Esteja certo disso. A lepra afastava Naamã das pessoas, porém o orgulho afastava ele de Deus. Hoje, aquele mesmo Deus que curou Naamã oferece a purificação dos nossos pecados em Cristo Jesus. E o interessante, sabe o que era, Aparecida? O se banhar 7 vezes era um ritual de purificação, feito pelos judeus. E ali o profeta fala, vai se banhar no rio 7 vezes. Mal sabia Naamã que era para purificar a sua alma, para purificar o seu coração, e não somente a sua lepra, a sua doença física. E hoje nós temos a purificação através do arrependimento e do perdão. Quando Cristo nos perdoa, nós recebemos vida, nós recebemos misericórdia, nós recebemos graça imerecida. Em 1 João, capítulo 1, no verso 9, vai falar, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas precisa haver algo, a humilhação. E qual é a humilhação de olhando confessar os nossos pecados? Às vezes não é fácil confessar pecados, porque mostra que nós somos pequenos, mostra que nós somos falhos, e o que não deixou os fariseus, ou a grande maioria deles, entrar no reino dos céus foi o orgulho de não confessar os pecados, porque eles se achavam bons, porque eles se achavam melhores. A única coisa que pode nos afastar de Deus, sabe quem é? Nós mesmos. A única coisa que pode nos afastar de Cristo não é outro. O meu marido não me deixa ir na igreja, ele não pode te afastar de Cristo. Eu não pode te afastar de Jesus, ninguém, nem nada. A única coisa que pode te afastar de Jesus é você próprio, o seu orgulho, a sua vontade de viver a sua vida como se ninguém mais existisse. A única coisa que pode te afastar de Deus é a sua vontade de fazer os seus desejos carnais. O resto não pode te afastar de Deus. Nada nos afastará do amor de Deus. Nada. Por isso, abandona o teu orgulho
John Lennon, mas eu já sou convertido e batizado, mas talvez existe um orgulho de se achar bom. Ah, eu sou bom. Ah, eu leio a Bíblia. Eu medito. Eu não estou falando que isso não é bom, não. E eu sempre falo para ler a Bíblia e meditar, mas quando nós fazemos isso de forma errada, achando que é por aí que nós recebemos a graça de Deus, nós estamos redondamente enganados, porque graça já diz tudo. Ninguém merece. Mas nós lemos e oramos e colocamos diante de Deus porque nós já recebemos. E como Naamã fala, só existe um Deus. E agora eu vou adorar esse Deus lá na minha terra. Agora eu vou adorar esse Deus lá na minha casa. Eu vou levantar um altar de adoração a Deus. E dia após dia eu vou adorar Ele. Porque somente Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Desça aos pés de Jesus, entregue a Ele o que te adoece por dentro, entrega nas mãos de Deus. Não deixe o orgulho falar alto no seu coração, deixe a graça te lavar por inteiro, porque quando o homem se humilha, Deus o levanta curado, Deus o levanta perdoado, Deus o levanta restaurado, Deus o levanta salvo, Deus o levanta com vida eterna, nova vida, pele como de criança parecida. Imagina aquele homem, podendo voltar para sua casa, talvez podendo ser testemunha. Nós não sabemos o que Naamã fez, mas ele adorava a Deus. Talvez a sua família olhou aquilo e ele pôde compartilhar: olha, agora nós adoraremos a esse Deus de Israel, porque Ele é o verdadeiro Deus. Talvez Naamã, quando chega em casa, ele dá um abraço naquela menina: agora eu também adoro o mesmo Deus que você, porque eu entendi o que de fato importa nessa vida. Que nós possamos levantar um altar em adoração a Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nossas casas. Que nós possamos nos colocar diante de Deus e louvá-los dia após dia. Que nós possamos, meus irmãos, assim como nós cantamos aquela canção e vamos cantar de novo, quebrar o nosso orgulho. Que nós possamos, meus irmãos, assim como Naamã, falar e reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Que nós possamos reconhecer o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos de Deus. Ah, meus irmãos, não existe outro caminho, não existe nada, não tem como. Só existe um Deus e Senhor a qual nós podemos entoar nossos louvores. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e cante essa canção. Feche os seus olhos e agora que você acabou de ouvir essa palavra, ouvir o que aconteceu na vida desse homem, presta atenção no que essa canção está fazendo e que essa canção possa ser a sua oração nessa noite. Que essa canção possa ser o seu clamor para Deus quebrar o teu orgulho essa noite. Feche os seus olhos e cante. Ou se você não souber essa letra, medite naquilo que vai ser cantado aqui. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo
e se mistura com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Ah, Senhor, nós nessa noite nós oramos a Ti, ó Pai, e clamamos ao Senhor, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, porque tantas das vezes, ó Deus, nós queremos viver a nossa vontade, achamos que nós não dependemos de nada, achamos que não dependemos do Senhor, ó Pai, e vivemos a nossa vida, Pai, como se o Senhor não existisse, ó Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor, nos perdoa, ó Pai, nos restaura, ó Pai, porque nós queremos ter comunhão com o Senhor, nós queremos ser os Teus amigos, ó Pai, nós queremos ser os Teus servos, ó Pai. Então, ó Pai, restaura a nossa vida de todo o mal, Pai, de todo o pecado, Pai, nos liberte, ó Deus, nos cure, nos purifica, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor, ó Pai, nós não conseguimos, ó Pai, nos humilhar diante do Senhor sem a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai. Então por isso nessa noite nós oramos, ó Pai, e entregamos a nossa vida ao Senhor, ó meu Pai, em nome santo de Jesus, ó Pai. Que nós venhamos ter as nossas vidas transformadas pelo Teu Evangelho, pelo Teu amor, pela Tua graça, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Que você possa sair dessa noite transformado por esse Deus que transformou a vida de Naamã. Que você possa sair dessa noite diferente daquilo que você entrou aqui, amém? Creia que Deus ele pode te purificar, Ele pode te restaurar a vida eterna, amém?